Olá, turma. Vamos começar a nossa aula sobre o Segundo Reinado. A nossa proposta é analisar o contexto político durante o reinado de Dom Pedro II, os partidos políticos que se consolidaram nesse segundo reinado e quais foram as estratégias políticas para a estabilização nacional. Além disso, a gente vai contemplar aí a construção do ideal de nação brasileira nesse período e destacar os elementos que foram valorizados e também os que estiveram ausentes. A gente vai passar a perceber, contribuindo aí para uma exclusão política, econômica e social de determinados grupos e culturas que, obviamente, fazem parte da nação, né? São debatidas aí habilidades de identificação, né, e análise aí das consequências da abolição da escravidão e o impacto também da lei de terras que teve aí para todas as populações afrodescendentes e as populações indígenas. Então, falar do segundo reinado é lembrar que o segundo reinado iniciou depois que o Brasil estava aí nos conflitos do período regencial, né? Aquele conflito de a política fica descentralizada e depois a política fica centralizada e assim por diante, sobre a questão dos liberais exaltados e os liberais moderados, que eles brigam no poder e depois transformam-se aí nos progressistas e regressistas já no final do período regencial. Então, a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, né, que assumiu com 14 anos de idade, então foi um golpe, né, da maioridade, vai representar, né, a vitória do grupo dos regressistas aí. Então, a gente vai ter a coroação desse imperador bem jovem, né, com 14 anos de idade, ele não tinha 15 anos completos ainda. Então, ele entra e vai ser necessário aí promover a conciliação de liberais e conservadores. Então, as tendências políticas, né, que vão marcar os grupos políticos aí nesse período vai ser o Partido Liberal, né, que é o grupo progressista, e o Partido Conservador, que são os regressistas. Então, a gente vai usar as nomenclaturas aqui do Partido Liberal e do Partido Conservador, tá? Então, os membros do Partido Conservador, eles também vão ser conhecidos como saquaremas, né? Por causa da cidade do Rio de Janeiro, de onde eles ficavam. E os liberais vão ser chamados de Luzias, né? Por causa da revolta liberal que ocorreu na cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. Então, os dois partidos tinham membros da elite. Os dois partidos tinham projetos políticos semelhantes. Os dois partidos, meus queridos, tinham aí ideais parecidos, né? Mas a principal diferença entre eles estava relacionado ao grau de autonomia das províncias que cada grupo queria que as províncias tivessem ou não. Os liberais queriam uma ampliação total aí, né, dos poderes das províncias. Já os conservadores achavam que o poder tinha que ficar totalmente centralizado no governo central. Então, a gente vai ter o digníssimo imperador Dom Pedro II fazendo aí essa conciliação entre esses dois partidos, porque aparentemente ele não queria ficar nem mal com um, nem mal com o outro, né? Então, ele vai criar o primeiro ministério dele, que vai ser chamado de Ministério dos Irmãos, né? Por causa dos políticos liberais que se reuniam aí, que eram os irmãos Andrada e os irmãos Holanda Cavalcante. A gente vai ter os liberais, então, compondo esse primeiro ministério, e aí vai dar pano para manga, porque os conservadores eles não vão gostar dessa criação do primeiro ministério e que esse ministério fosse composto aí por grupos políticos liberais, né? Então, o imperador vai dizer: calma, vou resolver isso, né? Ele dissolve a Câmara e vai aí fazer um processo de eleições do cacete, né? Que é um processo eleitoral. Por causa das violências que existiam bastante aí, fraudes eleitorais entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Ele vai substituir o Ministério dos Irmãos, né? Vai pegar e vai trocar por um Ministério Conservador logo nos primeiros anos. Então, o novo ministério vai ser agora com o grupo do Partido Conservador, e os liberais que vão ficar de fora, né? Vai fazer assim eclodir uma revolta. Então, todas as revoltas que vão eclodir aí a partir dos liberais vai ser o quê? Para destruir aí o Ministério Conservador, né? Mas não vai ter nenhum questionamento aí sobre o imperador em si, né? E nem sobre a questão de reforma de caráter popular.
mas o grupo liberal vai sim fazer revoltas para tentar derrubar o Ministério Conservador. E a prova disso que a gente vai ter aí na Revolução Praieira, né, que vai acontecer no nosso Pernambuco. As nomeações dos presidentes, né, das províncias vai gerar reações negativas. Então, o imperador, né, Dom Pedro II, ele vai nomear presidente para as províncias. É porque hoje a gente chama de governador e antes chamava de presidentes provinciais. Então, toda a elite pernambucana, né, era de maioria do Partido Liberal, vai estar totalmente descontente, né, porque vai ter aí a nomeação de um presidente para a província, sendo ele do partido Conservador. E isso gerou uma satisfação enorme, né? E já tinha satisfação com a questão do controle do comércio. A gente tinha aí os comerciantes portugueses e não os nativos aí controlando o comércio em Pernambuco. E a gente vai ter o jornal, que é Diário Novo, que é um jornal do Partido Liberal, vai aí fazer uma oposição forte a esse governo conservador, e a população também vai entrar numa reação aí contra o governo, né? E o movimento vai reunir várias pessoas, né? Pessoas de diversos setores, e grandes proprietários de terra também vão estar envolvidos, até as camadas mais pobres da população. Então, o que é que vai acontecer? O que vai dificultar aí, né, a união de toda a galera que fazia parte da revolta vai ser a questão da abolição da escravidão. Porque todo mundo, quando se reúne para fazer algum tipo de revolta, tem vários objetivos. E essa questão da abolição da escravidão, gente, sempre vai ser uma questão que vai divergir, porque dentro do grupo político, ou desculpe, do grupo da revolta, se tem camadas populares, vai ter esse objetivo de abolir a escravidão que existia naquela época. Mas se tem grandes proprietários rurais envolvidos nesse grupo, esses proprietários rurais, eles são escravagistas, né? São donos de negros escravizados, e eles não vão nunca ser a favor de que um dos objetivos da revolta seja a abolição da escravidão. Então, a pacificação dessa Revolução Praieira aí vai representar praticamente o fim das rebeliões que vai haver aí dentro do Brasil, ou seja, vai ser promovida aí uma unidade territorial pós-Revolução Praieira, né? Então, aproveitando essa ausência, né, de conflitos que existe, aí Dom Pedro II ele vai utilizar a diplomacia a favor dele entre esses dois partidos, né, o Partido Liberal e o Partido Conservador. E aí a gente vai ter na sua visão aí agora, olhe pra telinha direitinho, vai ter aí uma pessoa representando o Dom Pedro, e ele vai estar segurando aí duas gangorrinhas, né, duas balanças, como se ele fosse o carrossel e o carrossel fosse girando aí. E de um lado a gente vai ter o Partido Liberal e do outro o Partido Conservador. Claro que o Partido Liberal vai ser representado pela mulher, né, o cavalo que tem a mulher. E no meio, se você olhar, vai ter aí uma senhora com uma manivela girando, né, como se fosse girar esse carrossel. E essa velha aí seria a política, a velha política, entendeu? Essa política de dominação aí a partir do controle desses dois lados. Então, você tem um amigo, um que não fala com o outro, você não quer ficar de mal nem com um nem com o outro, e você acaba fazendo aí as caras boas para os dois lados. Então, nesse momento, ele vai evitar aí o fortalecimento de qualquer oposição, né, Dom Pedro II, e ele vai criar um conselho de ministros para ajudar a administrar o Brasil. Então, ele vai estabelecer o cargo de presidente do ministro. Então, ele vai o quê? Lavar as mãos, né? Tirar dos ombros dele a responsabilidade. A Constituição de 1824 vai conceder aí ao imperador o direito de nomear os ministros do gabinete. Então, só que ele, o imperador, ele vai passar o quê? A escolher quem é o presidente do Conselho de Ministros. Então, esse presidente do Conselho de Ministros que decida aí quem vai ser o responsável pelos outros ministérios, entendeu? Então, ele tira a responsabilidade dos ombros dele. Então, essa nova ação dele aí vai instaurar um sistema parlamentar. Só que vai ser diferente do que havia na Inglaterra, né? Porque na Inglaterra, o parlamento é eleito pelos cidadãos, né? E aquele grupo aquele grupo de ministros que tivessem mais votos, do partido que tivesse mais votos, tinha
a oportunidade de escolher quem seria o primeiro-ministro, né? E o primeiro-ministro aí era aquele que exercia a representação do poder executivo. E o papel político do rei era totalmente limitado. Já que no Brasil era uma situação diferente, né? Aqui no Brasil era conhecido como parlamentarismo às avessas, porque o poder moderador era que controlava tudo, era que controlava toda a estrutura política, né? E quem era o poder moderador? Dom Pedro II. Então, o rei na Inglaterra fica subordinado ao parlamento, mas no Brasil o parlamento é que fica subordinado ao imperador ou rei, né, que seria a mesma coisa nesse sentido. Então, Dom Pedro II, ele utiliza aí todo o seu poder para fazer esse revezamento, né? Por um período, quem vai ser o presidente do Conselho de Ministros vai ser alguém do Partido Liberal e por outro período alguém do Partido Conservador. Ele forma aí o chamado gabinete de conciliação. Para quê, gente? Para manter a política totalmente estável e realizar o que ele conseguiu fazer, né? O desenvolvimento econômico do país. No que diz respeito à questão da economia, né? A gente vai ter aí a crise da produção açucareira, né? Porque no mercado externo o açúcar ele vai estar com o preço baixo porque vai haver bastante concorrência. Então a gente vai ter a produção cafeeira sendo base, né, dessa economia aí no segundo reinado. Então a gente vai ter também o cacau, que vai ser importante aqui, o algodão também, que vai ser importante para a questão da exportação. O cacau era em Ilhéus, né, aqui na Bahia, no sul da Bahia. A gente vai ter o Brasil saindo na frente dos Estados Unidos na questão da produção algodoeira, né? Porque os Estados Unidos eram um dos principais exportadores do produto, só que aí os Estados Unidos vai estar envolvido aí numa guerra civil e o Brasil vai aproveitar e sair na frente para concorrer no mercado internacional com o algodão. Foi importante aqui também a borracha na Amazônia, né, para aproveitar o látex aí para poder fazer os pneus de carro. E também a gente vai ter essa exploração do látex aí desenvolvendo, né, toda aquela região norte do país, mas ao mesmo tempo trazendo muita desigualdade social, né? Várias empresas estrangeiras vindo para cá, aquela coisa toda. E, e isso não tinha como não gerar várias desigualdades e conflitos de território, né? Então, o café de início ele não era algo para ser produzido em larga escala, né? Era só para uso pessoal, aquela coisa toda. Só que de repente a Europa vai ficar aí, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, vai ficar totalmente caindo nas graças do café, ou o contrário, né? O café cai nas graças da Europa e dos Estados Unidos e vai ter um relacionamento com café. Quem tem relacionamento com café aí? Ieca, eu não tenho relacionamento com café, eu tenho com suco. Mas vamos lá. A gente vai ter aí o Vale do Paraíba, que vai estar entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que vai ter muitas condições favoráveis aí para a produção de larga escala, que é essa produção para poder se plantar, colher e exportar para fora do país, né? Então tinha um clima legal, né? Tinha diversas trilhas para escoamento. O que é o escoamento, gente? É porque a gente vai ter o local das plantações, tá? O local que planta aquela cultura. Agora a gente está falando da cultura do café, né? Antes já foi cultura do açúcar. E a gente vai ter que ter o escoamento, que é a estrada, o local de fácil acesso para que aquela mercadoria vá até o litoral. Por que o litoral? Porque ele vai ser exportado pelos navios, né? Exportado para o mercado externo. Então o café era produzido por meio da força de trabalho escravizada, né? Prevalecia sempre aí o interesse dos fazendeiros porque não tinha limite de terra, né? Tinha terras que tinha indígenas que ocupavam, que já eram dos indígenas antes, e aí os fazendeiros, os grandes fazendeiros, invadiam e tomavam e expropriavam os indígenas daquelas terras. Os pequenos proprietários também eram expropriados, ou seja, tirados das suas terras, porque os grandes fazendeiros de café é que tinha aí toda, não digo autonomia, mas tinha a preferência, né? Eles chegavam, dominavam, plantavam os pés de café dele ali e pronto. Aí o café vai para o interior de São Paulo, para o oeste paulista, e aí cresce aí para outras cidades. Tanto que a questão do oeste paulista, em algum momento vai superar aí essa parte do Vale do Paraíba na produção do café.
E aí a gente vai ter a vinda de vários imigrantes, né, para o Brasil, vai vir para cá, vai melhorar bastante essa questão da produção agrícola, né? As máquinas agrícolas vão aumentar aí a capacidade de produção. A gente também vai ter leis abolicionistas que vai levar aí uma mudança na questão das relações de trabalho, né? Como eu falei, que é os imigrantes. Os fazendeiros do Oeste Paulista vão ficar aí conhecidos como barões de café. E para você ver que a economia cafeeira é uma economia que vai ter um grau de importância muito grande, né? Não só pelos lucros que gerou, mas também por ter impulsionado aí os primeiros passos da industrialização brasileira, já que os lucros utilizados no café vão ser designados aí para a modernização do país, né? Bom, aí a gente vai ter a industrialização chegando no país aos poucos aí, e as condições para se instalar as indústrias no Brasil vai ficar de boas aí a partir da década de 1840, porque vai haver a criação da tarifa Alves Branco, que vai ser uma medida protecionista, né, porque vai subir os impostos de importação para que as pessoas no Brasil, né, comprem os produtos das empresas nacionais, né? Então, se existia aí algum tipo de produto que a indústria nacional vendia, então que esse produto fosse comprado nas indústrias nacionais. Então, aquele que quisesse importar, né, trazer de fora, ia pagar aí impostos caros. Então, isso é uma medida protecionista para alavancar a indústria no Brasil, né? A gente vai ter, né, o fim do comércio do Atlântico, o fim do comércio de escravizados aí. E isso também vai favorecer porque o dinheiro que era utilizado para a compra de negros escravizados vai acabar sendo utilizado para investir na industrialização. A gente tem um ponto lindo, maravilhoso, né, o Mauá aí, o Barão de Mauá, que é o período que Irineu Evangelista, né, ele vai ter uma importância muito grande para a economia brasileira, porque ele contou aí com o apoio do governo, vai investir, né, na indústria, vai fundar a indústria, vai fundar bancos, e o setor de infraestrutura, né, criado por ele vai se destacar, e ele vai criar melhorias na comunicação, no transporte, né, sistema de iluminação também. Então, ele, por conta própria, ele passa a fazer investimentos aí, né? O governo estava apoiando e para ele foi suave, foi de boas e foi legal, né? Que seja eterno enquanto dure, porque não durou muito tempo não, mas o Barão de Mauá fez a diferença no período que ele teve ativo aí, né? A primeira ferrovia brasileira que ligava aí o Rio de Janeiro às proximidades da Serra de Petrópolis, que era também o objetivo de escoar todo o café produzido lá no Vale do Paraíba, escoar para o litoral, como eu falei, né? A estrada de Dom Pedro II, que era a estrada de ferro da Central do Brasil. Então a gente vai ter aí um crescimento da economia nos tempos de Mauá, né, uma modernização também do Rio de Janeiro, né, sistema de iluminação que foi a gás, né, e a criação também das primeiras linhas de bonde. Só que todo esse período, né, de modernização, como eu falei, ele dura pouco porque vai ter aí várias divergências nas ideias entre Mauá e toda a outra parte da elite fundiária, né? Porque eles gozavam de grande poder político, então ele rejeitava qualquer ideia que fosse a ideia de libertação de escravos. E o Barão de Mauá era a favor da libertação dos escravos, né? Então isso vai entrar em conflito. O imperador vai acabar não mais apoiando ele por causa dessas ideias. E o que é que vai acontecer? Ele vai falir, né? Vai falir, coitado. A gente vai ter aí, né, um ponto importante a ser tocado, que é as identidades culturais brasileiras, né? Então, pega o gancho, né, dessa informação que eu vou estar passando para que vocês fiquem aí com olhos abertos, né, para debater e discutir assuntos atuais, né? Vamos lá. Então, a gente vai ter, lembra lá no período regencial? Então, o período regencial ele vai incentivar, né, com a criação, a cultura com a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Vai financiar pesquisadores, publicação de artigos, porque eles achavam que para manter aí a unidade territorial teria que nascer aí o conceito de nação. E para ter esse nacionalismo brasileiro era necessário construir uma memória sobre os acontecimentos da história
nacional. Quando eu digo uma memória, é você trazer à memória do povo a importância dos povos que formou aquela sociedade. Então, Dom Pedro II, né, ele vem depois aí, ele também vai incentivar os estudos sobre a história brasileira. Só que a gente vai ter aí, né, é, quem vai escrever essa história aí no IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? É, ele vai dizer que a história brasileira é o encontro das três raças, né? Mas ele coloca como os brancos civilizadores, olha só, os povos indígenas puros que foram civilizados, né? E os povos negros que tiveram seu papel aí reduzido apenas à sua força de trabalho. Então a gente tem uma literatura, né? Tem um escrito que coloca o branco como alguém que traz a civilização a um povo que vai ser considerado puro porque vai receber essa civilização. Ou seja, ele não está falando aí dos indígenas que foram resistentes à civilização, os indígenas que se negaram a ser catequizados pelos jesuítas. Ele vai mencionar nessa literatura aí desses indígenas rebeldes como os bárbaros, né? Vai assemelhar eles aos bárbaros. E quando vai citar dos povos negros que formou também, vai falar dos feitos do trabalho, né? A importância na produção do trabalho e etc. É como se os negros só fossem importantes pela força do trabalho. Então, todo esse pensamento, né, que vai ser influenciado aí pelo naturalista alemão Philipp von Martius, né, todo esse pensamento aí vai influenciar toda a história brasileira por vários anos, né, e vai alimentar aqui, gente, o preconceito. Então é por isso que a gente vai ter aí a etnia branca como a civilizadora, né, que ela acaba por colocar de forma inferior os indígenas e os negros, né? Acaba sendo as duas etnias reduzidas aí no que diz respeito às etnias que formou o nosso país. E é por isso, querido, quando eu disse que você vai ter conhecimento para debater, que é por isso que as etnias indígenas e a etnia negra é a etnia que por muitos anos, durante muitos anos, dentro da educação mesmo, né, a partir dessas literaturas, ficou aí em segundo plano, ficou aí numa visão influenciada por esses escritos, que trouxe, de certa forma, um preconceito, né? Uma perpetuação do preconceito. O romantismo brasileiro, né, vai ter aí a presença de vários temas ligados à valorização do Brasil e coloca até o indígena como herói nacional, mas toda a descrição indígena nessa literatura vai ser descrições fantasiosas, né? A um passado que é criado pela visão do europeu e vai excluir o quê? Toda a violência que existiu, né? Toda a chacina, o genocídio que existiu aí com os indígenas aqui no encontro de portugueses e indígenas. Então, os indígenas é representado como ser puro porque marca o inicial da história brasileira, mas aqueles seres que receberam aí o processo da civilização, né? A exemplo disso é que os tupis é que vão ganhar essa projeção no romantismo, porque outro qualquer que foi contra a presença dos europeus, como eu falei, foi tratado aí como bárbaro. E a gente passa a falar sobre as leis abolicionistas, né, como foi que elas surgiram aí e qual o contexto que fez elas serem elas emergirem, né, elas serem aí efetivadas. A gente vai ter, né, primeiro o reconhecimento da independência brasileira pela Inglaterra, só que a Inglaterra ela vai se posicionar desde o início aí quando ela reconhece o Brasil, ela se posiciona contra o tráfico dos povos escravizados, né? Então exerce aí uma pressão a Inglaterra, ela vai exercer uma pressão para que seja criada essa lei Eusébio de Queiroz, ou seja, seja criada uma lei que trouxesse o fim do tráfico do tráfico transatlântico. Então, todas as razões que levaram a Inglaterra a se posicionar nessa questão está ligado à Revolução Industrial, né? Então a Inglaterra ela se desenvolveu aí, né? Houve uma expansão marítima na indústria inglesa, né? E isso generalizou a questão do trabalho assalariado. Então, ela precisava, a Inglaterra, né, para essa questão industrial também, de mercado consumidor, e com tanto negro, com tanta população sendo escravizada, não ia ser livre nunca, não ia ter nenhum tipo, não ia trabalhar, não ia ter nenhum tipo de renda e não ia ter dinheiro para poder comprar
os produtos ingleses importados para o Brasil. Então, o governo regencial, no início, ele até decreta aí uma lei que vai abolir a importação de povos africanos, mas só que com tanto conflito que houve aí entre os moderados e exaltados aí no período regencial, a lei acabou perdendo eficácia, a lei acabou enfraquecendo. Já que a coroa aqui no Brasil, ela não cumpre, né, a solicitação da Inglaterra de acabar com o tráfico negreiro, ela vai aprovar uma lei inglesa lá, que é a Lei Bill Aberdeen, que é a lei que vai fazer com que a marinha inglesa ela tenha o direito de aprisionar qualquer navio que esteja traficando pessoas, né, que circulasse aí nessa rota do Atlântico entre África e Brasil. Então, as pressões inglesas acabam crescendo. O ministro Eusébio de Queiroz ele determina aí o fim definitivo desse comércio transatlântico de negros escravizados, né? Então, vai haver o fim do comércio e isso vai alterar de forma grande, né, a dinâmica da escravidão brasileira, porque não mais vai ser possível importar os negros, só que aí vai haver um aumento dos preços dos negros escravizados, aonde, gente? No mercado interno, porque vai ser gerado um mercado interno entre as províncias, porque existia o fim do tráfico, mas a mentalidade escravista continuava aqui na elite fundiária, né? Nessa elite aí latifundiária. Então o preço dos povos escravizados vai aumentar e vai ter esse comércio interno aí. O Brasil ele vai receber, a partir da segunda metade do século XIX, grandes quantidades de europeus, né? Aí vai estar dentro desse grupo aí, alemães, italianos, para poder utilizar a força de trabalho no café, né, na lavoura do café, e isso vai ser uma mudança na dinâmica de trabalho aqui no Brasil, né? Então, os imigrantes eles vinham não somente para a questão do trabalho assalariado, mas também para efetivar a política do branqueamento do povo brasileiro, porque a gente vai ter aí essa teoria, né, de que o branco é o civilizador, o indígena é o puro que recebe a civilização e o negro é aquele referente a que só foi ligado à força de trabalho na literatura, né? Quando eu falei ali do Instituto Histórico e Geográfico criado. Mas eles viram ali, a elite, que a solução, né, para melhorar e desenvolver o Brasil seria um branqueamento, né? A política de que vai trazer pessoas brancas, né, para ajudar a branquear aí o Brasil. Imagine, preconceito aí no topo. Então, vai ser uma política de incentivo, né, através do sistema de parceria, que vai caracterizar aí, tipo, os fazendeiros vai lá, financia a viagem desses imigrantes, né? Porque, tipo, tô lá na Itália, tô na minha terra, quero ir pro Brasil trabalhar, mas eu não tenho como ir. Então, o fazendeiro no Brasil, ele financia a vinda desses europeus para aqui pro Brasil, né? Arca com todas as despesas, com a instalação daquela pessoa no país, só que o que aquele imigrante recebia descontava, né, tudo que foi gasto pelo fazendeiro e ficava muito pouco para eles sobreviverem. Então, eles eram maltratados, né? Não podia sair da fazenda porque era obrigado a sair só quando pudesse pagar. E eles tinham que receber alguma coisa para sobreviver e nunca conseguia pagar e nunca saía daquela fazenda. Então a gente vai ter aí esse problema, né, que os imigrantes eles passam a enfrentar inicialmente. E nesse início aí a gente vai ter vários negros alforriados, né? E cresce o número de europeus, de imigrantes europeus. Então toda essa elite agrária passa a pressionar o governo para que dificulte o acesso dessas pessoas à terra, porque eles queriam garantir a possibilidade de que eles tivessem mão de obra, entendeu? Então, por isso que em 1850 foi criada no Brasil a chamada Lei de Terras, que diz assim que todas as terras desocupadas pertenciam ao império e elas só podiam ser ocupadas se fosse mediante a compra ou a doação. Então, o povo era pobre, o povo não tinha condições de comprar as terras, então o povo ficava sem terra e a terra ficava aí vagando, sendo pertencentes ao império, ou por doação. O povo, ninguém doava terra para ninguém, né? Então,
a gente tinha aí a taxa para comprar terra era elevadíssima, né? Então, o que é que acontece? Essas pessoas eram obrigadas a ficar dentro dessas fazendas trabalhando. Então, esse sistema de parceria aí, né, que eu falei que é, os fazendeiros financiavam a viagem dos imigrantes para ele vir trabalhar, acabou indo por água abaixo porque o imperador e os governos provinciais, eles viu que não deu certo, então eles acabaram a coordenar toda essa vinda dos imigrantes e trocou por um sistema de contrato. O governo mesmo pagava as despesas e se responsabilizava por tudo até encaminhar esse trabalhador para a fazenda. Tá? Então, o fazendeiro que tivesse interesse naqueles imigrantes que vieram, eles tinham que arcar com as despesas daquele imigrante, mas o imigrante, para pagar, trabalharia somente um ano para ele de graça, entendeu? Então, o imigrante trabalharia ali, né, para pagar durante um ano e depois de um ano o imigrante podia ir para onde ele quisesse no país, né? Para você ver, né, que isso é bem um incentivo, né, para que o imigrante depois desse um ano fique no Brasil e essa política de branqueamento fosse efetivada. Então, a gente tem também uma coisa muito importante que é a política externa durante esse segundo reinado, né? Um dos maiores desafios aí de Dom Pedro II vai ser manter a relação, né, com a Inglaterra sem gerar nenhum prejuízo à autonomia econômica brasileira. Por quê? Porque o Brasil vivia pedindo dinheiro emprestado à Inglaterra, né? E também Dom Pedro ele queria ter o reconhecimento do Brasil dentro da América do Sul, né? Principalmente para aquela região ali, a região Platina, né? Que é a região do Sul ali. Então, a gente vai ter aí a questão Christie, que é um problema que vai haver, que vai, de certa forma, deixar o Brasil mal com a Inglaterra, né? Por causa aí de um navio inglês que vai naufragar no litoral do Rio Grande do Sul e toda a carga vai ser roubada e a Inglaterra vai querer que o Brasil passe a indenizar. O Brasil não vai fazer isso e ainda vai ter aí uns soldados ingleses que vão fazer baderna aqui no Brasil e aí os ingleses vai querer que o Brasil faça a punição a esses brasileiros, né? E acabar entrando em conflito essa diplomacia aí. Só que só dura poucos anos, né? Dura 4 anos aí de mal e depois fica de bem, né? Essa foi a questão, né, Christian aí no jogo da história. A questão da platina, né? Vai ser a questão que vai gerar a nossa famosa guerra do Paraguai, né? A gente tinha os interesses do Brasil na região platina, né? Isso vai gerar aí confronto com todos os países que faziam fronteira com o Brasil. Dom Pedro II ele só queria garantir aí a navegação naquela bacia, né, no Rio da Prata ali, e porque era importante para o Brasil ter essa comunicação aí do Rio de Janeiro com Mato Grosso e Goiás. Então as tensões acabam a crescer porque os paraguaios invadem a Argentina, invadem o Brasil, né? Os paraguaios lindos, maravilhosos, resolvem invadir a Argentina e o Brasil. O Paraguai, na época, era governado por Solano Lopes, e Solano Lopes decide fazer essa invasão, né? Para colocar aí em prática o desenvolvimento econômico, que era a expansão de todas as suas fronteiras, né? E a livre navegação no Rio da Prata. Então, o cara sem juízo, o Solano Lopes, veio para cá invadir o Brasil. E olha o que acontece: Brasil vai se juntar logo com a Argentina e com o Uruguai e vai formar a Tríplice Aliança. Não é a Guerra Mundial não, viu? Mas vai existir aí nesse período a chamada Tríplice Aliança, que é Brasil, Argentina e Uruguai. O Brasil vai se destacar muito, né, nesse período aí, nessa Guerra do Paraguai, né? Porque foi isso que aconteceu, a Tríplice Aliança contra o Paraguai. Vai eclodir essa guerra, né, por causa desse domínio político entre esses países, né, desses territórios aí. E o Brasil, ele vai estar dentro, né, e ele se destaca, como eu falei. Os historiadores até atribuem esse início da guerra a essa política ambiciosa de Solano Lopes, né. A Tríplice Aliança, ela vai reagir a todas as investidas paraguaias, né, porque, tipo, ela não foi de cara atacar o Paraguai, ela só foi reagir, né? Toda ação gera uma reação. Se o cara invadiu mesmo a terra dos outros, o cara tinha que receber a galinha
pulando. Então, outros historiadores até sugerem que o Paraguai era um país ainda em desenvolvimento, né? E ameaçava os interesses não só dos brasileiros, mas também como dos argentinos e da Inglaterra, porque a Inglaterra acaba emprestando dinheiro ao Brasil sempre, né? O Brasil não tinha muito dinheiro para poder se equipar para ir para esse confronto aí. Então, quem vai emprestar dinheiro é a Inglaterra, né? Então, a população dos paraguaios era menor, o território era menor, mas o paraguaio era aí mais organizado, né? Então, apesar de algumas derrotas militares, né? Os paraguaios eles resistem, né? E por isso que a guerra fica durando aí vários anos. O Brasil ele no desfecho ele se destaca bastante, né? A gente vai ter aí Duque de Caxias, né? Ele toma a frente. Lembra Duque de Caxias? Lembra, né? Pelo amor de Deus. O cara aí, que é patrono do exército, 25 de agosto, dia do soldado, lembrou dele, né? Lá, a cabanagem, a balaiada, lembrou dele, não lembrou? É ele. Então, chamam ele aí para poder representar o Brasil nessa questão. E aí ele vai lá e lança a tal da convocação dos voluntários para a prata, para a pátria, né? Para que o povo vá lutar. Mas mentira, porque teve um bocado de gente aí que teve mesmo que ia obrigado a lutar aí representando o Brasil. E aí, de certa forma, o Brasil precisava de mais pessoas. Aí o que, é que vai acontecer? Pega os negros, gente. Ah, mas os negros estão escravizados. Alforria eles. Porque não podia, né, ter gente escravizado, sendo escravo, fazendo parte do exército. Então, teve que alforriar negros aí para poder fazer parte do exército. Então, lá vai eles lutar nesse desfecho que foi favorável ao Brasil na Guerra do Paraguai. Então, todas as tropas brasileiras vão invadir, né, a capital paraguaia e vai lá e fica e Solano Lopes ele se resiste, né? Ele diz que não vai acabar com a guerra e aí Caxias ele era idoso, doente e tal, ele não foi acordo de que continuasse com essa guerra, né? Só que aí o marido bonitão francês, mentira, de Princesa Isabel assume o comando, né, das tropas e aí o Brasil consegue aí vencer, né? A Tríplice Aliança, melhor dizendo, consegue vencer e Paraguai sai com tiro na culatra. Paraguai ele perde aí mais de 40% do seu território, lavouras destruídas, né? Aí a gente vai ter as atenções do povo brasileiro todas voltadas para a notícia nesse período, né? O povo tudo querendo saber a notícia que chegava aí da região platina para saber quem ia bem, se o Brasil ia mal, se o Brasil estava saindo bem. E aí vai haver um sentimento nacionalista, né? Porque todo mundo vai querer torcer pelo seu país, né? Ainda que tenha 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 problemas, né, internamente, mas todo mundo na hora da Copa aí torce para quem? Para o Brasil, né? Mesmo o Brasil na calamidade, mas o povo torce para o Brasil. Mesmo o Brasil se desenvolvendo, mas o povo torce para o Brasil. Então, o fim, né, dessa guerra gerou aí uma euforia geral na população, né? Vários ganhos territoriais para o Brasil, mas o Brasil ficou o quê, gente? Com a dívida externa maior, porque tomou muito dinheiro emprestado para poder conseguir vencer esse conflito, né? E o imperador também passa aí, a partir de então, a enfrentar uma oposição por parte do exército, porque o exército tinha grande prestígio na sociedade e as tropas do exército começou a se queixar porque eles não eram reconhecidos como heróis pelo império, né? O povo aí reconheceu o Brasil em si e tal, mas eles não tiveram, o exército não teve aí esse reconhecimento e os soldados que foram lutar lá viu que os soldados das outras nações eram melhores tratados do que eles aqui eram tratados pelo Brasil, né? Pelo governo brasileiro, melhor dizendo, né? Então a gente já trabalhou aí essa parte da Guerra do Paraguai, toda essa atuação de Duque de Caxias, que Duque de Caxias ele foi homenageado, viu? Como herói também foi homenageado, mesmo caindo fora aí já no final, mas ele foi homenageado. A gente também teve a participação de indígenas, né? Porque tinha indígenas que moravam aí na fronteira, né? As pessoas, né? Não indígenas, né? Nessa região vai se ampliar, né? E as disputas aí pela terra vai ganhar força. Então, os indígenas, apesar de ter lutado, eles foram expropriados de sua terra, né? Porque a estratégia de Dom Pedro era o quê? Incentivar, né, o deslocamento de pessoas não indígenas para garantir a ocupação delas e a proteção do território nacional. Então, os indígenas recebeu aí a galinha pulando também, mesmo participando desse conflito
na Guerra do Paraguai. Porque os indígenas até podiam, né, cair nas graças do imperador, mas desde que aceitasse abandonar as tradições próprias, né, e ter sua comunidade aí organizada segundo os valores da religião católica, por exemplo, né? E o império em si, ele vai começar a decair, né, gente? Nada fica de pé para sempre se tiver tendo muitos problemas internamente. Então, o Império Brasileiro ele vai enfrentar aí várias crises, né? Em todo esse cenário, vai haver uma instabilidade financeira, como eu já falei, por causa da dívida externa também. É, a oposição ao imperador vai ganhar vários contornos aí, vários grupos, vários setores vão ficar se opondo a partir de então ao imperador. Vai nascer um movimento republicano aí, com destaque para o positivismo, né? E aí a gente vai ver movimento abolicionista, né? Questões com o exército, várias questões aí que Dom Pedro II vai, ó, vai começar a decair. E a gente começa pela luta abolicionista, que ela ganha força aí no fim da Guerra do Paraguai, né? Porque primeiro que a gente já tinha negros alforriados lutando, representando o Brasil. Então, se eles estavam ali alforriados, é a primeira vez que os negros são colocados aí como cidadãos, né, brasileiros aí. Então a gente vai ter aí Luiz Gama, José do Patrocínio, né, que são jornalistas, abolicionistas, André Rebouças, que é engenheiro, Chiquinha Gonzaga, musicista. Então, várias pessoas, né, que vai estar aí apoiando, né, a abolição da escravatura. A Inglaterra continuava pressionando para que o Brasil colocasse um fim na escravidão. A gente vai ter aí a revolta no Ceará, que vai ser a primeira província aí que vai declarar, né, o fim da escravidão dentro do Brasil. Imagine. A gente vai ter o poeta Cruz de Souza, né, que vai conquistar a sua forria. Né? A gente vai ter Maria Firmina dos Reis, que é uma escritora nascida no Maranhão aí, que ela também discute em seus textos essa liberdade dos povos escravizados. A gente vai ter o jangadeiro Chico da Matilde, que ele foi muito importante aí, porque ele sabotou os fazendeiros, né, que queria aí transportar negros nas suas jangadas, e ele disse que não ia rolar, né? Luiz Gama, como eu falei, ele é filho de Luiz Amaim, ele vai aí passar por várias situações na vida dele, né, porque ela é uma negra, né, que é escravizada aí e é filha dela com um português, o pai acaba vendendo ele, né, e mais à frente ele consegue provar que era um homem livre, e Luiz Gama vai ser um poeta e jornalista aí, importante intelectual, que vai libertar mais de 500 pessoas do escravismo, né, o cara, ele luta, ele vai, porque o cara se importa com os ascendentes dele, né, gente, é muito bonito isso, quando você usa a sua formação a favor daquilo que você acredita, né? E aí diversas leis surgem dentro dessa luta abolicionista, né? O movimento cresce, a gente vai ter aí Dom Pedro II aprovando algumas leis abolicionistas, né? A gente vai ter algumas leis meio, não vou dizer descabida, né? Mas meio sem fundamento, sem nexo, né? Na sua totalidade, como a lei do ventre livre, que vai libertar aí os filhos das mulheres escravizadas, a partir da data daquela lei. Só que o senhor, ele tinha o direito de posse da criança até os 8 anos, e ali decidia se ele permanecia utilizando a pessoa, a criança, até os 21 anos, ou se ele daria libertação depois que o governo indenizasse ele, ali com 8 anos de idade. Então imagine, né? Uma enganação pura. Tinha também a outra lei enganadora, desculpe falar assim, né? A outra lei, que foi a lei do sexagenário. Essa lei do sexagenário vai libertar os povos escravizados maiores que 60 anos. Sem contar que, assim, gente, todo o fazendeiro, né? Todo o latifundiário aí, quando compravam um negro, né? No tráfico, ele pagava com uma promissória muito alta, né? Era caro e ele comprava. Então, simplesmente o governo vai chegar e vai dizer assim, ó, tá livre, os negros estão livres, os negros estão aforriem todos os negros, né? A legislação vai pegar e vai dizer isso. Então, o que é que o fazendeiro pensava? Quem vai indenizar o que eu gastei na compra desse negro? Entendeu? Então, eles pensavam isso. Então, com todas essas leis abolicionistas sendo criadas aí, eles vão tentar achar um modo de não sair perdendo totalmente. Por exemplo, a lei do sexagenário, né?
vai aí libertar os povos escravizados maiores de 60, só que aí eles diziam que o negro com 60 ele podia ser livre, mas ele tinha que trabalhar mais 3 anos de graça para pagar a indenização da promissória dele, né? Opa aí, né? E isso sem contar os 60 anos que a pessoa já levou lá trabalhando, né? O povo é salafrário mesmo. Só que essa lei não era eficaz porque a maioria dos povos, né, não chegava nem aos 60 anos de tanto castigo, de tanto apanhar e pela associação, pela, pela maneira com que vivia, né? Pela condição, a palavra é condição. Então, Dom Pedro ele vai viajar aí para a Europa, né? Ele fica afastado no trono. A princesa Isabel, que ela vai estar aí pela segunda vez, né? Substituindo o seu Papes. E ela vai lá e assina a chamada Lei Áurea, né? Mas foi aí por questões de interesses com a Inglaterra. Ela vai em 1888 e assina a chamada Lei Áurea. Não muda muita coisa porque o governo, no período, porque o governo ele não vai criar aí políticas voltadas para essa população negra. Então a gente vai ter uma população que parte vai continuar nas fazendas onde já estavam, porque tem medo da liberdade. Outros que ansiavam tanto a liberdade saem, mas não vai ter nenhuma margem é, de, de beneficiamento, né? Vai ficar, pelo contrário, vai ficar à margem da sociedade, né? Vai ficar aí sofrendo preconceito até o dia de hoje, né? Não teve nenhuma indenização, então vão se amontoar aí, vai formar favelas nesse período. É esse período aí que começa a surgir as favelas e os negros eles ficam aí sofrendo perseguição após a sua libertação. A gente vai ter aí, que eu já falei, né, que os brasileiros que lutaram pelo fim da escravidão, eu trouxe para vocês. É, de acordo aí, de acordo com a Constituição de 1824, né, a igreja estava vinculada ao Estado, então a gente tinha ainda a questão do beneplácito, que é quando o imperador ele decidia não acatar, se ele não quisesse, a bula papal, né, uma ordem que veio lá do Papa, uma lei religiosa e que chama de bula papal. E de repente, né, paralelo a isso, durante o século XIX, a gente vai ter aqui a maçonaria, né, que vai ganhar força como uma sociedade secreta e, sobretudo, no meio dos burgueses, né? Só que a Igreja Católica não fica muito legal com isso. E aí vai surgir, né, vai vir lá do Papa chamada Bula Syllabus, que o Papa Nono, ele vai criar, né, um documento dizendo que todos os frequentadores da maçonaria deveriam ser expulsos da igreja. Só que Dom Pedro ficou no odião, né? Porque ele disse que isso não ia acontecer no Brasil, não. Mas vai lá que dois bispos bonitos, lindos e maravilhosos, né? Eles vão acabar cumprindo essa bula papal e vai ameaçar aí a excomunhão, né? Dos maçons que frequentavam as suas paróquias. E aí vai ser um rolo doido, vai ter uma tensão entre os bispos e as elites locais, né? Que era envolvida na maçonaria. E o imperador acaba punindo esses bispos porque fizeram isso aí com essa elite, esses burgueses que foram excomungados da igreja, né? E aí vai ter os atritos com o Vaticano, né, senhor Dom Pedro II? E por esse motivo, né, o bispo perdoa, mas mesmo assim vai haver um rompimento. Dom Pedro II perdoa os bispos, mas mesmo assim vai haver um rompimento aí do império com a igreja, né, nesse momento. Outra questão, né, outra questão aí vai ser o manifesto republicano, porque o movimento republicano ele surge aí nesse século XIX, vai trazer ideias republicanas, né, desde que acontece o golpe da maioridade, né, depois do golpe da maioridade, essa questão do movimento republicano perde um pouco a força, só que com tudo que acontece aí no Segundo Império, né, esse movimento republicano ele passa a crescer, o pensamento conservador ele dominava, né, entre os republicanos, só que depois eles acreditavam que o republicanismo e o fim da monarquia deveriam ser conduzidos aí pela elite política, né? Eles eram bem conservador nessa questão, né? Uma negociação, eles não queriam nenhum tipo de rebelião, né? Nenhuma ascensão de governo popular, claro que eles não iam querer isso, né? Eles eram elites, né? E aí a gente vai ter o movimento republicano de São Paulo e com o passar do tempo
né? A economia do Oeste Paulista, como eu já falei a vocês, vai superar a do Vale do Paraíba. E aí a elite paulista ela reivindicava maior participação na política nacional. A imigração europeia aí ela vai ser um fator relevante também, né? Porque os gastos extras no financiamento da imigração não contavam com o apoio do governo nacional, né? E por esse motivo, o regime defendido pelos republicanos paulistas, eles eram o federalismo, né? Porque aí a província, no caso da de São Paulo aí, né? Seriam todas, mas eles estavam falando por eles, né? A província de São Paulo agora receberia uma maior autonomia com o dinheiro para poder fazer aí o que eles bem necessitassem, né? Então teria aí uma autonomia dos gastos públicos, né? E também na arrecadação de impostos. Então houve esse conflito aí com o imperador, né? Porque o imperador resolveu aí não mais financiar essa questão da imigração. E a questão militar que vai haver é que a gente vai ter os militares depois da guerra, como eu falei, insatisfeitos com o império, né? E uma das principais tensões aí, um dos principais conflitos vai ser o fortalecimento dessas ideias abolicionistas aonde, gente? Dentro do exército, principalmente com a presença dos soldados negros a partir de então, né? Alforriados. Os altos escalões militares, eles também estavam insatisfeitos aí, né? Com a sua ausência na participação política nacional, não por parte dele, né? Mas por parte aí desses latifundiários que dominavam tudo junto com o imperador. Então, nesse contexto, vai ter as ideias positivistas no meio militar. O positivismo vai ser aí as ideias que trazem como um dos principais representantes o Augusto Comte, né, o francês. Então, vai haver uma influência dessas ideias, onde vão se defender agora um governo republicano, né, e totalmente elitista a partir do positivismo. A Ordem e Progresso, que vocês conhecem aí na bandeira nacional, também é um caráter positivista. E enfim, gente, acontece aquilo que a gente estava esperando para acabar a aula. O fim do Império, né? Em novembro de 1889 vai ser o desfecho final. Marechal, ele não queria logo assim dar um golpe, né, contra a monarquia, mas começou a haver boatos aí de que houve uma reação do imperador contra os líderes republicanos e os membros do exército, né? Uma reação ruim do imperador relacionada ao exército. E é por isso que em 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca vai lá, ocupa o Ministério da Guerra e diz, epa, tô aqui. Aí o imperador vai, poxa, tô aqui em Petrópolis. E aí o imperador, ele passa aí a maior parte, né, do seu tempo com sua família isolado lá em Petrópolis. O cara já estava aí naquele isolamento político, né? A popularidade dele estava bastante baixa e aí ele acaba aceitando a situação, né? Abdicou aí, né? Foi um golpe, na verdade, a República foi um golpe. Dom Pedro II, com toda a sua família, cai fora para a França aí, vai para a Europa. Era o fim de toda essa experiência monárquica brasileira, né? Que o Brasil vivenciou, e a gente inicia o nosso digníssimo período republicano.